Olá, concurseiro, concurseira, estamos no ar. O Aprova Atualidades traz hoje para você o seguinte tema: o Brasil e a doença holandesa. Por que esse tema, a chamada doença holandesa, voltou à tona ou começa a ser atribuído também ao nosso país? De onde surgiu tudo isso? Bom, esse fato está relacionado justamente com a questão da partilha do campo de Libra. Como assim em relação à partilha do campo de Libra? Olha só, para a gente começar a pensar sobre isso, antes de eu estabelecer uma relação com o petróleo do campo de Libras, vamos pensar no que é a doença holandesa. Aí nós fechamos esse assunto. A doença holandesa é considerada pelos economistas como uma falha no mercado que pode atingir os países em desenvolvimento. Muito bem, países em desenvolvimento, mas quais deles? Aqueles que têm recursos naturais em abundância e baratos, ok? O campo de Libra é um exemplo de um recurso natural que pode ser retirado, que pela partilha que aconteceu, pelo leilão que aconteceu, pode produzir, pode ser explorado em grande quantidade, bilhões de barris, e render para o nosso país uma grande quantidade de dólares. Esta é a ideia. Mas por que doença holandesa? Claro que isso surgiu na Holanda, lá nos anos 60, essa ideia vem dos anos 60. Como assim? A Holanda foi um país que começou a explorar em grande quantidade também o recurso natural, e petróleo. Nessa exploração, eles retiraram esse produto e fizeram a exportação. Ao exportar, o que aconteceu? Começou a entrar uma grande quantidade de dólar na Holanda. O primeiro país, é claro, a viver essa doença, que ela é usada para todos os países que vão viver uma situação ou que têm condições ou que correm o risco de viver uma situação semelhante. Então, quando você, no caso da Holanda, retirou uma grande quantidade de gás ou de petróleo, passou a exportar esse petróleo, esse gás que foi retirado de forma barata e abundante, começou a entrar muitos dólares nesse país. Olhando assim rapidamente, dá a impressão que é uma coisa ótima, né? Quando começa a entrar muitos dólares. A entrada de dólares acaba fazendo o quê? Valorizando a moeda local. Nessa valorização, o que acontece? O país acaba perdendo a capacidade de exportar os produtos que ele produz, das suas indústrias, das suas empresas. Quando ele só exporta matéria-prima barata e deixa de exportar os seus produtos que são desenvolvidos dentro do seu território, vai acontecer um problema seríssimo. As empresas vão começar a quebrar. Aí gera um problema mais sério, aí atribui-se o nome doença holandesa. Por quê? As indústrias na Holanda começaram a quebrar, automaticamente gerando um desemprego que é muito pior, que do ponto de vista econômico, causa um dano, em alguns casos até irreparável para este país. Como assim? Olha só, estou exportando petróleo, está entrando dólar. O país parece que está se desenvolvendo, parece que está melhorando, mas eu estou deixando de exportar aqueles produtos que são desenvolvidos pela maior parte dos trabalhadores. Se eu estou deixando de exportar, é claro que a indústria vai quebrar e automaticamente vai dispensar esses empregados, gerando um problema sério econômico lá na frente. Por isso que, com a partilha do campo de Libra, com o leilão que aconteceu em relação a esse petróleo, muitos economistas levantaram essa questão
para o Brasil. Como assim? Se nos próximos anos render toda esta quantidade de petróleo que se prevê que vai render, e tudo indica, até pela quantidade de empresas que entraram na disputa, o Brasil vai ter um superávit de petróleo, acaba exportando, começa a entrar uma grande quantidade de dólares. Isso pode prejudicar a empresa aqui se houver um desequilíbrio em nosso câmbio. Nós precisamos que aconteça o quê? Que o dólar tenha força, venha até o Brasil, compre o máximo de produtos possíveis e não deixar que o petróleo acabe interferindo nesse ponto. Se as nossas indústrias vierem a ser prejudicadas, nós passamos a ter essa chamada doença holandesa. É um risco grande, embora nós temos ouvido do governo o seguinte: nós vamos vender uma riqueza finita. Vamos vender uma riqueza finita. Esse petróleo que está sendo explorado é uma riqueza finita e vamos acabar vendendo isso aí. E vamos investir numa riqueza infinita, que é o ensino, que é a chamada educação. De qualquer maneira, este é um projeto. Se nós, cada um de nós, como cidadão, cobrarmos que o governo faça esse investimento e realmente coloque no ensino, mas no ensino de qualidade, que valorize o bom professor, ok? Que valorize o aluno, que cobre do aluno, que transforme esse aluno num grande profissional, tudo bem. Essa exportação que nós vamos ter do petróleo agora não vai gerar a doença holandesa em nosso país, que muitos economistas já dizem que nós vivemos tal doença. O Bresser Pereira já comentou isso numa reportagem da semana passada no jornal Valor. Vamos ficar atentos, tomara que não. Esse tema com certeza vai aparecer em concursos por aí, porque nunca se atribuiu isso ao nosso país. Nunca se imaginou que nós poderíamos ter uma enxurrada de dólares dentro do Brasil, automaticamente prejudicando a empresa nacional. Como cidadão, nós temos que torcer que isso não aconteça. Olha só as palavras do Bresser Pereira no jornal O Valor. Ele disse o seguinte: o governo sabe disso e terá que pensar em taxar as exportações de soja, minério e outras commodities. O petróleo também é uma commodity. Taxar de uma maneira que entre também um dinheiro no país e nós possamos usar esse dinheiro, é claro, de maneira consciente, de maneira pensada e de maneira planejada. Esse tema vai voltar, você vai ver, durante a eleição para presidente no ano que vem, no ano de 2014. Concurseiro, concurseira, desculpa, eu troquei as palavras, vale a pena ficar atento a isso. É um tema extremamente relevante porque envolve um país para o futuro, lá na frente, uma coisa a longo prazo e não só hoje. Doença holandesa vai ficar, sim, no debate econômico por anos em nosso país. Tomara que nós consigamos nos livrar dela. Nos vemos no próximo encontro do Aprova Atualidades. Até lá!